Lembrai sempre das maravilhas do Senhor. Queridas irmãs e irmãos, hoje nós temos o Evangelho de São Mateus, o capítulo 21, versos do 33 ao 43 e o 45 ao 46. Naquele tempo, dirigiu-se Jesus ao chefe dos sacerdotes e aos anciões do povo e lhe disse: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lugar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram um, mataram o outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou o seu filho pensando: meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esse vinhateiro? Os sumos sacerdotes e os anciões do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhe disse: vós nunca leste nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá fruto. Os sumos sacerdotes, os fariseus, ouviram a parábola de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois eles consideravam Jesus como um profeta. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Queridas irmãs e irmãos, nós escutamos esse trecho da parábola dos vinhateiros homicidas. Jesus conta essa história desse proprietário que planta essa vinha e, com carinho, arrenda aos trabalhadores. No entanto, na hora da colheita, ele envia os seus servos para receber os frutos, mas os vinhateiros os mataram. Por fim, ele manda o próprio filho. Eles também assassinaram o próprio filho. Jesus pergunta o que fará com isso. E eles vão responder que esses trabalhadores serão jogados fora e darão a outros, que produzirá fruto. Esta parábola, nesse tempo de Quaresma, nos convida a ver que a vinha é o mundo e Deus é o dono, deste mundo. E nós precisamos confiar, porque Ele é o autor da vida, é o criador de tudo, de todos os recursos humanos, naturais, comunitários. E pede que cultivemos, esse mundo, pede que cuidemos uns dos outros, com amor, com justiça, com caridade. Mas será que nós estamos fazendo isso, cuidando dessa vinha, que Deus nos entregou para cuidar? Será que estamos respeitando a natureza, os direitos humanos e a dignidade do ser humano, principalmente os mais necessitados? Os servos enviados representam os profetas, os mensageiros de Deus, que ao longo da história Deus foi enviando para nos lembrar do caminho da justiça. E os profetas, os santos, os líderes comunitários, os ambientalistas, os defensores dos pobres, mas muitas vezes esses são as vozes que são ignoradas, são silenciados e são mortos muitas vezes. Hoje, quem são? A gente pode estar se perguntando: quem são essas vozes que hoje são caladas? Porque o Filho de Deus, que é Jesus, também foi calado, foi rejeitado. Nessa Quaresma nós precisamos nos olharmos se nós estamos acolhendo mesmo de verdade Jesus em nossa vida. Nesse mundo, através de Jesus presente na vida das outras pessoas que sofrem, na natureza.
Porque Jesus nos ensina o amor e a justiça. Mas Jesus, o próprio Jesus foi crucificado. Quantas vezes também eu me apego, às vezes quando eu sou rejeitada, sou ignorada, né? Às vezes eu me pergunto, isso aí eu digo assim, mas meu Jesus, eu ficar pensando essa besteira, ficar às vezes chateada, porque o próprio Jesus foi rejeitado, gente. Jesus foi rejeitado, né? Jesus foi traído, Jesus foi ignorado. E muitas vezes nós precisamos entender isso. Que nós precisamos é mudar a nossa direção e cuidar uns dos outros, cuidar desse planeta, desse cosmos, com amor, sendo fermento na massa, sendo presença de justiça, de amor, de caridade. Minha irmã, meu irmão, que esse tempo de quaresma, nós estamos chegando no final, pode dizer quase, da segunda semana, que a gente se converta de verdade, nos reconciliando conosco mesmo, com o universo, né? Reconciliando as nossas falhas. Muitas vezes nós somos muito falhos, né? Que a gente possa assumir o compromisso com aqueles que mais sofrem e ser solidário com aquelas pessoas mais necessitadas e cuidar da casa comum. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado. Fiquemos nessa presença desse Deus de amor que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém. Um abençoado dia. Rezemos umas pelas outras, cuidemos umas das outras e dos outros, para que realmente esse mundo seja melhor e a gente seja de cristão de verdade. Você, minha irmã, meu irmão que está sofrendo, segure na mão de Deus, porque Deus caminha com você e nós juntas seremos mais. Assim seja. Amém.